Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse domingo, nós celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo, né? Eles são diferentes entre si, né? Mas são unidos pelo Evangelho e pela graça do martírio, né? Então, que nós possamos dar graças a Deus pelo dom da fé e pelo empenho missionário que recebemos através do seu testemunho. Então, a primeira leitura de hoje está em Atos capítulo 12, versículo 1 a 11. Atos capítulo 12, versículo 1 a 11. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, e havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as candeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. Saindo, o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Então, essa primeira leitura mostra pra gente, né, que Deus nunca desampara os seus filhos, né? Ele sempre está conosco, né? Ele nunca nos abandona. Então, a gente vê esse exemplo aqui através dessa primeira leitura, né? Que Pedro estava preso, né? E aí um anjo do Senhor, né, iluminou a cela, né, o anjo tocou no ombro de Pedro, Pedro acordou e disse, né, levanta-te depressa. E aí, né, ele pôde, né, sair, pôde se libertar de onde ele estava preso, né, e aí, né, eles caminharam, né, ele e o anjo caminharam por uma rua, e aí depois o anjo o deixou, né, então Pedro caiu em si, né, e disse: Agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Então, isso que Deus fez com Pedro, ele também faz conosco. Ele nos liberta da maldade, nos liberta das coisas ruins, né? Nos liberta das prisões. Então, que a gente possa sempre cada vez mais depositar a nossa confiança em Deus, porque Ele sempre está conosco. E agora, falando da segunda leitura, hoje ele está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8, depois o versículo 17 a 18. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 a 8, depois o versículo 17 a 18. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz,
me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e guarda-me-á para o seu reino celestial. A quem seja a glória para todos sempre. Amém. Então, essa segunda leitura, Paulo, ciente de que a hora do seu martírio está se aproximando, ele faz o balanço do seu ministério. Então ele fala aqui: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Ele não guarda, ele não fala com soberba, nem se ilude. Nunca houve ministro de Cristo mais consciente das suas próprias deficiências, das suas fraquezas. Paulo sabia disso, sabia que era fraco. Ele não fala com soberba, nem se ilude. Então, como ele diz a si mesmo em sua primeira carta, na primeira carta a Timóteo, o capítulo 1, versículo 15, Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro. Então, ele se reconhece objeto da divina misericórdia. Sabe que a graça de Deus havia reservado para ele. Sabe da graça que Deus havia realmente reservado para ele. E que e ele não foi, não foi estéril, mas fez com que trabalhasse mais do que todos os outros. Então, que a gente também possa realmente ser humilde, reconhecer as nossas faltas, reconhecer os nossos pecados e pedir misericórdia a Deus, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 19. Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 19. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: um João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhes: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então, essa leitura do Evangelho, o ministério de Paulo começou da mesma maneira que o ministério de Pedro. A gente percebe aqui o ministério de Pedro, quando Jesus interroga aqui os discípulos, quando ele pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? Aí eles respondem, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E aí eles respondem, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. E aí depois ele pergunta para os discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro responde, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então esta confissão de fé marca o início de uma nova vida. Quando o Pai agrada revelar-nos seu Filho, a nossa existência muda radicalmente. Então, a partir daí, a nossa vida se transforma em anúncio de Cristo, serviço de Cristo, amor ativo por causa de Cristo,
prontidão para levar a cruz de Cristo, né? Mesmo até o martírio, né? Então, crer com o coração, né? Confessar com os lábios, com as mãos, né? Morrer como mestre, né? Tal é a vida apostólica, né? Então, a partir dessa resposta de Pedro é que começa o ministério, né? E aí Jesus responde: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Então, que é exemplo de Pedro e de Paulo, que é exemplo de São Pedro e de São Paulo, nós também possamos ter uma vida comprometida com o anúncio da palavra de Deus, com o anúncio do Evangelho de Cristo, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.